Fala investidor, bem-vindo ao canal Pensar, Decidir Investir, e nesse vídeo nós faremos a atualização da nossa carteira de fundos imobiliários aqui do canal. Falarei especificamente do que ocorreu na nossa carteira no mês de maio e no mês de junho, os aportes que nós fizemos, os dividendos que nós recebemos nesse período, e eu te convido a ficar até o final do vídeo, onde eu mostrarei qual o novo ativo que foi incluído na nossa carteira, qual a estratégia que nós estamos utilizando para fazer os aportes nos fundos imobiliários da carteira. Quero começar falando de duas coisas que aconteceram nesse mês de maio e no mês de junho. Primeiro, a carteira de fundos imobiliários me pagou dividendo nesses 2 meses, isentos de imposto de renda, direto na minha conta, sem eu fazer praticamente nada que não fosse ter comprado esses ativos quando eu criei a carteira aqui para o canal. E segundo, o governo foi pontual. Ele pegou uma parte do meu salário, no famoso desconto de imposto de renda direto na fonte, antes mesmo de eu sequer ver a cor desse dinheiro. Engraçado, né? O governo é pontual, não falha um mês. Mas por outro lado, os fundos imobiliários, famosos FIIs, também são pontuais. E diferente do governo, eles me pagam dividendo todos os meses, sem falhar. E para quem não me conhece, eu sou o Anderson Costa, investidor, piloto de aeronaves, e por muito tempo eu recebi meu salário e não fiz nenhum tipo de investimento, não construí nenhum tipo de patrimônio, apenas vivia, pagava minhas contas e o que sobrava eu gastava mensalmente, sem pensar em uma construção de uma liberdade financeira ou uma carteira de renda passiva que me gerasse uma renda mensal. E essa história mudou. Agora eu construo mensalmente uma carteira de renda passiva para mim, pensando no médio, curto e longo prazo, para que nessa jornada eu alcance a minha liberdade financeira recebendo uma renda mensal. E nesse episódio 2 da nossa jornada da carteira de fundos imobiliários aqui do canal, eu te mostrarei os dividendos que nós recebemos no mês de maio e no mês de junho, os aportes que nós fizemos nesses 2 meses, o reinvestimento dos dividendos, o novo ativo que nós incluímos na nossa carteira, quais foram as métricas que nós utilizamos para incluir esse ativo e a estratégia por trás de tudo isso. Lembrando, são investimentos reais, minha pele em risco, realizando investimentos publicamente para que você possa acompanhar também essa jornada e quem sabe iniciar a sua em busca da tão sonhada liberdade financeira. 30 segundos para quem está chegando agora aqui no canal. Essa carteira foi criada com o propósito de fazermos investimentos em fundos imobiliários. E fundos imobiliários é uma forma de nós investirmos em imóveis sem ter a preocupação com inquilinos, com reforma, com corretores, com IPTU. Você simplesmente compra cotas na bolsa de valores e recebe renda todo mês. E o melhor, esses dividendos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. E não precisa ser rico para começar ou ter um vasto entendimento em mercado financeiro para você iniciar. Você precisa ter organização e consistência. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho. Todo mês teremos atualização da carteira de fundos imobiliários aqui do canal, sem enrolação, sem fórmula mágica. Terá minha pele risco fazendo aportes mensais e reinvestimentos mensais para que juntos possamos aprender mais sobre como investir em fundos imobiliários. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar um número maior de pessoas que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Vou abrir agora o Investidor 10, que é a plataforma que eu utilizo para acompanhar a carteira aqui do canal e a minha carteira pessoal também, e mostrar a posição atual de fundos imobiliários. E lembrando, tudo que você vai ver aqui é real, atualizado e sem edição. Nós temos aqui um resumo geral aqui da nossa carteira, né? Nós podemos clicar aqui em resumo e ter uma estimativa. Temos um patrimônio total de R$ 46.390,03 e você pode ver aqui de cara uma situação em que a nossa carteira ela está com performance negativa. Nós tivemos agora nesse mês de maio e de junho, né, uma performance negativa de uma forma geral dos fundos imobiliários e isso impactou. Temos aqui que o valor investido na carteira foi um total de R$ 47.186,91 e você pode ver que nós estamos num prejuízo aqui de R$ 796,88. E para muitos, esse valor negativo pode assustar. Falou, pô, mas a gente começou a investir e já está no prejuízo. Para você que está pensando apenas em valor patrimonial, esse pode ser um prejuízo para você, mas o nome da nossa carteira é renda mensal. E o que importa é o quê? Que esse ativo ele pague dividendos para a gente mensalmente e que o nosso volume de renda passiva mensal ele cresça no longo prazo, certo? Esse é o foco da nossa carteira em fundos imobiliários. Para você que está realizando investimento em fundos imobiliários e qualquer tipo de ativo no mercado financeiro, você tem que saber o comportamento que você vai adotar quando o seu ativo oscila. E o seu ativo vai oscilar, não importa se é ações, não importa se é fundos imobiliários, se é ETF, se é criptomoedas, até mesmo renda fixa, que fica suscetível à marcação do mercado, você vai ter momentos de oscilação, para baixo e para cima. E o nosso comportamento para a nossa carteira de fundos imobiliários é o foco no dividendo. E é importante a gente conversar sobre isso para você entender essa estratégia da carteira aqui do canal. E continuando, então o lucro total da nossa carteira atualmente consta que foram R$ 430,50. Já falei então que o nosso ganho de capital hoje está negativo em R$ 796,88. Nossos proventos recebidos nesses meses, nós começamos os aportes ali no mês de abril deste ano, somam um total de R$
R$ 5.227,38. Então a nossa carteira está com uma rentabilidade de 1,45% positiva. Você pode ver que agora nós temos 6 ativos que compõem a nossa carteira, porque em maio tivemos a novidade de inclusão de um novo ativo que eu vou te explicar o porquê. E se nós descermos aqui para baixo, nós vamos ver a quantidade que nós temos de cotas de cada tipo de ativo. Nós temos atualmente 142 cotas do KNCR11 compondo a nossa carteira, com um total de saldo de R$ 15.290 aportados em KNCR11. Nós temos que a rentabilidade dele está positiva, então é um ativo que performou positivo na nossa carteira nesses últimos 2 meses, sendo um fundo de papel indexado ao CDI, representando um total então aqui de 32,96% da nossa carteira. Em seguida nós temos o HGLG11 com 70 cotas ao preço médio de R$ 157,80, compondo 22,89% da nossa carteira de fundos imobiliários. Lembrando que o HGLG11 é um fundo de tijolo focado em galpões logísticos de alta qualidade. Seguindo, nós temos o HGCR11, outro fundo de papel que nós temos aqui 101 cotas desse ativo, ao preço médio de R$ 96,20. A cota dele caiu, hoje está valendo R$ 92,10. Nós tivemos uma variação negativa então de 4% e nós estamos com um total aportado nesse investimento de R$ 9.302 e ele representa 20% da nossa carteira de fundos imobiliários. Lembrando que o HGCR11 é um fundo de papel indexado ao IPCA e mais à frente nós faremos um vídeo estudando a fundo o HGCR11, entendendo por que atualmente ele está com essa variação negativa. E se essa variação negativa, ela é um fator que a gente precisa se preocupar ou não para a nossa estratégia aqui do canal. Próximo ativo, BTGLG11, nós estamos atualmente então com 67 ativos na carteira, ao preço médio de R$ 103,60. Hoje, o preço atual dele é R$ 102,59. Tivemos uma leve queda aqui de 0,97%. A rentabilidade dele na nossa carteira está de 1,37% e atualmente nós temos um total de R$ 6.873 investidos nesse ativo e ele representa 14,82% na nossa carteira. Lembrando que o BTGLG11 é um fundo de tijolo também focado no ramo de logística. Em seguida, nós temos o XPML11, que nós temos 40 cotas desse ativo, ao preço médio de R$ 108,08. O preço atual dele está em R$ 104,27. Nós tivemos uma queda aqui de menos 3,53%, e hoje a rentabilidade dele está negativa em 0,97%. O total que nós temos investido nesse tipo de fundo é R$ 4.170,80 e hoje ele representa 8,99% da nossa carteira. E em seguida nós temos aqui o novo ativo que nós incluímos no canal, que é o VGI R11, o famoso Vigir 11, que é o novato aqui da nossa carteira, que nós incluímos ele em maio, e tem uma história pelo qual eu incluí ele aqui na carteira que eu vou contar mais à frente. Atualmente nós temos 16 cotas desse ativo, o preço médio dele está em R$ 9,60, atualmente ele está custando R$ 9,64. Tivemos aqui alguma pequena variação positiva desse ativo da nossa carteira. O total que nós temos aplicado nesse ativo é de R$ 154,24 e ele está representando menos de 1% aqui na nossa carteira. E clicando aqui em patrimônio, nós temos a evolução da nossa carteira. E uma informação interessante nós vermos aqui é como está a divisão da nossa carteira por ativos. Clicando então aqui em ativos, nós podemos ver quanto cada ativo representa aqui na nossa carteira de uma forma mais simplificada e mais resumida. Podemos ver aqui mais abaixo, essa parte aqui onde ele divide os nossos ativos por segmentos. Então, fato interessante que eu queria chegar aqui para vocês e começar a falar da nossa estratégia de distribuição desses ativos por tipo de segmento aqui no canal. Lembrando que nesse primeiro momento, nós vamos focar em ativos de fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Basicamente, esses dois grandes grupos de ativos que nós vamos fazer os nossos investimentos. E aqui nós vamos entender qual a estratégia de reinvestimento que nós estamos aplicando aqui na nossa carteira. E olhando aqui a composição da carteira, vocês podem ver a divisão entre fundos de papel e fundos de tijolo. Ela não está dessa forma de maneira involuntária, é proposital. É uma estratégia bem definida que eu chamo de 60-40. Ou seja, nossa estratégia atual é 60% dos ativos focado em fundos de papel, KNCR11, HGCR11 e agora o Vigir 11, que são fundos que emprestam dinheiro para o setor imobiliário via os famosos CRIs e recebem juros por isso. E quando a Selic está alta, eles se beneficiam diretamente. E nós temos aqui 40% representado aqui em galpões logísticos e shoppings e varejo, onde a nossa meta é ter 40% em fundos de tijolo, que são fundos que possuem imóveis de verdade, galpões, shoppings, centros logísticos, pagam aluguéis mensalmente e tendem a se valorizar quando os juros caem. E os dois grupos se comportam de forma diferente, dependendo do ciclo econômico. É exatamente isso que os faz funcionar juntos. E essa lógica não nasceu comigo. Em 1952, o economista chamado Harry Markowitz
Gates publicou um artigo chamado Portfolio Selection no Journal of Finance, que lhe rendeu o Nobel da Economia. E a tese central era simples e revolucionária: combinar ativos que reagem de forma diferente ao mesmo cenário reduz o risco da carteira sem necessariamente reduzir o retorno. Décadas depois, Ray Dalio, gestor do maior hedge fund do mundo, aplicou esse mesmo princípio no que chamou de All-Weather Portfolio, que era uma carteira construída para performar em qualquer tipo de cenário econômico, com ativos divididos por comportamento em diferentes ciclos de juros, inflação e crescimento. Eu não tenho hedge fund, mas peguei esse princípio e apliquei à realidade brasileira. FIIs de papel performam com a Selic alta. Tijolo performa quando esses juros caem. Enquanto a nossa taxa Selic estiver acima de 13% ao ano, nosso foco vai ser manter a nossa carteira em 60% de fundos de papel e 40% de fundos de tijolo. E quando esse cenário se inverter, quando a taxa Selic baixar de 13%, nós começamos a migrar, buscando então tirar o fundo de tijolo de 40% para 60% na nossa carteira. E, consequentemente, o papel sairá de 60% para 40%. E isso vai acontecendo mensalmente de forma lenta, sem pressa. Lembrando, nós não temos pressa, nosso foco é consistência. Então, nós iremos fazer essas transições conforme o comportamento do cenário econômico, olhando para a métrica da taxa Selic, que é uma métrica fácil da gente estar analisando mensalmente. E essa estratégia está funcionando. Olhando então para a nossa carteira, nós podemos ver que hoje eu tenho 53,3% de fundos de papel e cerca de 47% de fundo de tijolo. Então, a nossa meta é focarmos os nossos aportes em fundos de papel até que nós cheguemos nessa proporção 60-40. Sem pressa de tornar isso aqui uma matemática exata. É um objetivo para nós perseguirmos mensalmente e sabermos direcionar melhor os nossos aportes mensais. E vamos dar uma analisada nos dividendos, que é aquilo que nos motiva a seguir a nossa estratégia de forma consistente todo mês, certo? Então, nós podemos ver aqui que nós recebemos R$ 1.227,38 de dividendos dos nossos ativos de fundos imobiliários. E nessa parte aqui de meus proventos, nós clicarmos aqui em 2026 e selecionarmos um filtro mensal do mês de maio, nós poderemos saber o quanto nós recebemos então no mês de maio. Então, no mês de maio, nós recebemos um total de R$ 405,57 de dividendos dos nossos ativos. E logo mais abaixo, nós podemos ver de forma mais detalhada como que ocorreram os pagamentos dos dividendos. Nós temos que o KNCR11, no dia 14/5, ele realizou os pagamentos, a distribuição dos dividendos. Lembrando que em maio nós tínhamos 133 cotas desse ativo. Ele pagou R$ 1,10 por dividendo, que deu um total de R$ 146,30. Lembrando que fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física, então o valor líquido é o mesmo do valor pago, que é R$ 146,30. O outro ativo, que é o HGCR11, ele pagou no dia 15/5 de 2026 o total de 95 centavos por cota. Nós temos quantas cotas aqui? Nós temos 96 cotas do HGCR11 e então o total que nós recebemos foi de R$ 91,20. O HGLG11 nos pagou também no dia 15/5 de 2026, ele pagou R$ 1,10 por cota, que nos deu o total de R$ 77 desse ativo. O BTLG11 nos pagou já mais tarde, pagou no dia 25/5. Nós temos 67 cotas, pagou 81 centavos para nós por cota, que deu um total de R$ 57,27 desse ativo. O XPML11 nos pagou 92 centavos por cota, lembrando que nós temos 40 centavos por cota, que deu um total de R$ 36,80. Então, esse foi o total de dividendos que nós recebemos no mês de maio. Vamos aproveitar e já ver o mês de junho. No mês de junho, nós temos então a seguinte distribuição do pagamento. Nós recebemos um total de R$ 409,59. Lembrando que no final de mês de maio para o mês de junho, os fundos imobiliários não performaram tão bem em razão do cenário econômico atual. Mas o que nós podemos ver aqui, que o KNCR11 nos pagou no dia 12/6 de 2026, e nós podemos ver aqui que nós tínhamos 136 cotas desse ativo, eles continuou pagando R$ 1,10 por cota, que deu um total de R$ 149,60. O HGCR11, por sua vez, no dia 15/6, nos pagou aí com as 96 cotas que nós temos desse ativo, um total de R$ 91,20. Sendo que ele pagou 95 centavos por cota. O HGLG11, no dia 15/6, ele nos pagou, com as 70 cotas que nós temos, R$ 1,10 por cota, que totalizou R$ 77. E nós temos aqui a inclusão desse ativo, que eu vou falar um pouco mais à frente, por que nós incluímos ele, que é o Vigir11, que nós incluímos em maio, e no mês de junho nós já tivemos o pagamento desse ativo, que no dia 18/6, ele pagou 12 centavos por cota, só que em junho nós só tínhamos
6 cotas desse ativo, que deu um total então de 72 centavos recebidos de dividendos desse ativo. Por sua vez, o BTLG11 nos pagou no dia 25/6 total de 54,27 centavos. E o XPML11 no dia 25/6 nos pagou 92 centavos por cota, lembrando que nós temos 40 cotas desse ativo e deu um total de R$ 36,80, o que todos esses ativos somados nos deu um total de R$ 409,59 de dividendos recebidos no mês de junho de 2026. E contabilizando desde o momento que nós criamos a nossa carteira de fundos imobiliários aqui do canal, nós recebemos então esse total aqui de R$ 1.227,38 de dividendos isentos de imposto de renda. Luiz Barsi, que é um dos grandes investidores do mercado brasileiro, por mais que ele tenha um método de investir apenas em ações, tem uma frase que ele disse que eu carrego comigo, que o investidor que vive de dividendos não trabalha para o dinheiro, faz o dinheiro trabalhar por ele. E nós estamos construindo esse nível na nossa jornada, e o processo já está em movimento. Aliás, o que você acha desse tipo de estratégia de dividendos? Comente aqui embaixo se você já investe em FIIs, fundos imobiliários, ou se você pretende começar. Será um prazer ler e também responder ao seu comentário. Agora vamos falar dos aportes que eu realizei nesses 2 meses, no mês de maio e no mês de junho. Vou abrir agora o home broker que eu utilizo para fazer os aportes aqui da carteira de fundos imobiliários do canal, que é o home broker da Necton que eu utilizo atualmente, que é uma corretora associada ao banco BTG. Lembrando que se você viu lá no episódio 1, se não viu, eu recomendo que você veja. A nossa estratégia que iremos adotar será de R$ 1.000 de aportes mensais vindos da minha renda principal, certo? E o demais será o reinvestimento dos dividendos, o reinvestimento integral. E essa estratégia que nós vamos seguir até atingir as nossas metas. No episódio 1, você pode ver quais são as metas que nós traçamos para recebimento de dividendos no curto prazo e também de valor total aportado na nossa carteira de investimento, certo? Então nós temos aqui que no mês de maio eu fiz um aporte de HGCR11 no total de 6 cotas desse ativo, né? O preço que nós pagamos foi de R$ 97,04 e nós realizamos esse aporte no dia 4/5 de 2026. Nós temos aqui o BTLG11, também nós adquirimos 4 cotas, né, ao valor de R$ 103,55, no dia 4/5 também de 2026. Nós temos aqui o KNCR11, nós adquirimos 3 cotas ao preço de R$ 104,25, no dia 19/5 de 2026. E esses aportes aqui, mais no começo do mês, eles diz respeito àquele R$ 1.000 que vem diretamente da minha renda, e nós temos outros aportes aqui mais para o final do mês que diz respeito aos dividendos que nós recebemos e fazemos o reinvestimento. Nós fizemos a aquisição de mais 3 cotas de KNCR11 ao valor de R$ 104,25 no dia 19/5, aquisição de mais uma cota do KNCR11 ao valor de R$ 105,65 e nós temos aqui a inclusão do VIGIR11 com aquisição inicial de 6 cotas ao preço de R$ 9,55 no dia 26/5 de 2026. Deixa agora eu explicar o raciocínio pelo qual nós incluímos o VIGIR11 na nossa carteira. Quando nós estamos realizando a compra de ativos que custam 105, 150, R$ 100, invariavelmente vai sobrar algum troco do valor que nós temos disponível para aportar naquele mês, não é mesmo? Por exemplo, se você tem R$ 400 disponíveis para aportar naquele mês e seu ativo-alvo custa R$ 104, você conseguiria comprar 3 cotas e sobrariam R$ 88. E esse dinheiro acabaria ficando parado na sua conta sem render nada. E é exatamente nesse cenário que o VIGIR11 aparece como uma solução para esse dinheiro que acaba sobrando dos seus investimentos principais. O VIGIR11 com cotas na casa dos R$ 9,55, ele resolve exatamente esse problema. Ele acaba atuando como um limpa-troco, absorve o residual que não fecha lote nos fundos mais caros. Dessa forma, nós temos todo o real investido. Nenhum real fica parado na conta sem estar trabalhando para a gente. Vamos voltar então ao investidor 10 e olhar as métricas do VIGIR11 e entender por que de fato ele entrou na nossa carteira, se ele realmente é um fundo bom ou não para estar na nossa carteira. Do VIGIR11, que ele é um ativo que a sua cota fica variando na casa dos R$ 10. Ele pagou uma média de dividendos de 15,87%, preço sobre o valor patrimonial está em 0,98 pontos, a liquidez média diária desse ativo é de 4,95 milhões e ele teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 18,57%. Nós temos que a gestora desse fundo é a Valora, como nós falamos, ele é um fundo de papel com um tipo de gestão ativa. A taxa de administração dele é de 0,20% ao ano. O valor patrimonial dele é de 1,43 bilhão e o último dividendo pago por ele foi de 12 centavos. O que nós podemos avaliar mais sobre o VIGIR11? Então nós temos que a estratégia de composição da carteira, ele consiste numa alocação majoritária em CRIs, estruturados, lastreados em operações do setor mobiliário. Temos aqui alguns ativos de operações de crédito que compõem, já compuseram essa carteira
carteira de investimentos. Tecnisa, Elbor, Oscar Freire e Matarazzo são as principais operações de crédito, né, do Vigir11, e a diversificação e exposição, né? Por se tratar então de um fundo imobiliário de papel, o Vigir11 ele não possui imóveis físicos diretamente em seu portfólio, mas sim exposição em créditos originários em diferentes segmentos do mercado imobiliário. Grande parte das operações então da carteira do Vigir11 é indexada ao CDI e não exposto ao IPCA. Olhando então aqui a distribuição de ativos do fundo, nós podemos ver que ele tem 94,8% do seu patrimônio distribuído nos CRIs e 5,20% em caixa. E lembrando que ele não é uma posição principal da nossa carteira, ele acaba sendo uma solução para esses trocos, para esse valor que sobra do nosso foco principal da nossa carteira, que são aqueles outros ativos que nós já mencionamos anteriormente. É um ativo que tem sua função clara, métricas saudáveis e preço acessível. Entrou na carteira para ficar, enquanto o cenário de alta da Selic se mantiver. Vamos falar agora sobre os aportes que eu realizei no mês de junho, lembrando que eu segui aquela estratégia de R$ 1.000 vindos diretos da minha renda principal e o reinvestimento dos dividendos, certo? E o que nós podemos observar aqui então, olhando o home broker da Necton, onde eu realizo meus investimentos. Nós podemos observar que do KNCR11 eu adquiri mais 5 cotas ao preço de R$ 105,77 no dia 8/6, e também no dia 8/6 nós adquirimos mais 5 cotas do HGCR11, mantendo aquela estratégia que nós falamos de 60-40. Posteriormente, quando nós começamos a receber então os dividendos dos nossos fundos, eu adquiri aqui mais uma cota do KNCR11 no dia 15/6 por R$ 107,21, adquiri mais 2 cotas do KNCR11 por R$ 107,15 no dia 19/6, e nós temos aqui algumas aplicações no Vigir11. Nós compramos aqui mais 3 cotas do Vigir11 no dia 19/6, e agora no dia 29/6 nós compramos mais 10 cotas desse ativo, totalizando dessa forma então os aportes no mês de junho, onde nós aportamos R$ 1.000 da minha renda e os dividendos recebidos nós alocamos nesses ativos aqui, todos fundos de papel. Caminhando então para o encerramento do nosso episódio 2, atualizando a nossa carteira até agora o final de junho, nós temos então que recebemos mais de R$ 1.200 de dividendos, que realizamos os aportes da nossa carteira com foco principal em fundos imobiliários de papel, adotando a estratégia mencionada 60-40, foco principal em fundos de papel enquanto a Selic estiver acima de 13%. Com isso, a nossa carteira cresceu em quantidade de cotas, porque quanto mais cotas, mais dividendos nós iremos receber. Gustavo Cerbasi escreveu em seu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos que riqueza não é resultado de quanto se ganha, mas de quanto se decide guardar e multiplicar com disciplina. Eu por muito tempo fiquei sem guardar nada do meu salário de forma estruturada. Hoje cada mês tem registro, método e resultado. E esse é o foco do nosso canal: pensar, decidir e investir. E Sêneca, nas cartas de Lucílio, escreveu algo interessante, que casa bem para aquela pessoa que está pensando em começar a investir. Enquanto adiamos, a vida passa. Se eu posso te dar um conselho, pare de adiar. O melhor momento para você ter começado a investir foi quando você recebeu lá atrás o seu primeiro salário. E o segundo melhor momento é agora, é hoje. Não deixe para depois. E se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo qual fundo imobiliário que você já tem ou qual você teria curiosidade de entender melhor. Vai ser um prazer ler e poder responder o seu comentário. E no próximo episódio dessa jornada de evolução dessa carteira de fundos imobiliários aqui do canal, trarei as informações do mês de julho e quem sabe mais uma novidade para essa carteira. Que Deus te abençoe grandemente e até lá.